Olá, sejam bem-vindos à TV Senec. E hoje vamos trabalhar com um tema de história do Brasil. Fizemos um recorte no período colonial e vamos trabalhar a questão da expansão territorial brasileira. Quando a gente fala em expansão territorial, a gente está pensando no processo que levou os portugueses colonizadores na América para além dos limites estabelecidos por essa linha, um limite de Tordesilhas. Inicialmente, portugueses e espanhóis, pioneiros nas grandes navegações, dividiram entre si não só a América, recém-descoberta no final do século XV, início do século XVI, mas o mundo todo. Portugueses ficaram com essa parte e esse meridiano, essa linha imaginária, estabelecida a partir de 370 léguas, a partir de Cabo Verde, referenciou uma divisão entre portugueses e espanhóis nas terras americanas. Portugal ficou com esse pedaço. Então, se a gente pensar que Brasil era inicialmente esse trecho de terras delimitado por essa linha, fica fácil perceber que, pela configuração atual do território, pelos limites que temos hoje, que ocorreu uma grande expansão desse território. Mais uma vez, originalmente separado por uma linha imaginária, dividindo a América e o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal, com essa área litorânea, não teve inicialmente muito interesse. A gente sabe muito bem que os primeiros anos da presença portuguesa na América foi pautada por uma exploração da madeira, uma vez que Portugal tinha um interesse muito maior no comércio com as Índias. Na América, portugueses inicialmente não encontraram ouro, não havia cidades comerciais com as quais pudesse fazer trocas, diferente dos espanhóis, que encontraram impérios consolidados, ouro e prata nesses impérios. Bom, mas esse processo, então, quando é que ocorre? Bom, ele ocorre ao longo de todo o período colonial. A gente tem aqui alguns dos processos pelos quais essa expansão se deu. As entradas, as bandeiras e a pecuária. Esses são alguns dos processos fundamentais que levaram à expansão do território. Não são os únicos, a gente vai abordar esses aspectos nesse espaço que temos aqui hoje. Bom, no caso das entradas e das bandeiras, a gente pode falar simplesmente de bandeirantismo. Por quê? Porque tanto entradas quanto bandeiras foram expedições levadas ao interior da colônia por bandeirantes. Aqui a gente tem uma representação de um dos mais famosos desses bandeirantes, Domingos Jorge Velho. As bandeiras ou entradas, e mesmo o sertanismo de contrato, são expedições e a gente divide por esses nomes por uma simples questão didática. Entradas, expedições oficiais, organizadas em conjunto com o governo português ou o governo colonial, e que tinham como objetivo fundamental a prospecção do interior. Afinal de contas, todo o processo de colonização se dá em meio a um processo que a gente chama de mercantilismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas nações europeias buscavam nas suas colônias manter um comércio, mas uma das bases desse mercantilismo é exatamente a acumulação, e a acumulação de metais preciosos. Então o comércio é importante porque ele vai proporcionar essa acumulação dos metais preciosos. Mas também, isso era fundamental, poxa, vamos encontrar direto então esse ouro. Foi o que aconteceu com os espanhóis, que a gente mostrou na tela anterior. A ocupação da América espanhola foi efetiva, de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Porque ela foi baseada na conquista de povos consolidados e na exploração dos metais preciosos. Quem é que vai encontrar esses metais preciosos no Brasil? Os bandeirantes. E que processo é esse que leva à descoberta, à prospecção do interior? As bandeiras ou as entradas. Bandeiras, porque a expedição era, vamos pensar assim,
organizada, financiada por particulares. Mas na base é prospecção do interior. E, claro, os bandeirantes também fizeram exploração das riquezas naturais. Vamos pensar: canela, cravo, pimenta, castanhas, as chamadas drogas do sertão. Essas especiarias nativas da América que alcançavam um bom valor no mercado internacional. Então isso foi explorado pelos bandeirantes. Claro, uma outra questão importante: o apresamento. Capturar indígenas e vendê-los como escravos. Aí você fala, poxa, mas tem toda uma questão, uma legislação portuguesa que impedia a escravização do indígena. Bom, aí eu pergunto para vocês, hoje, as drogas, várias drogas não são ilícitas, e mesmo assim a gente não tem o comércio delas? A lei existe, barra a comercialização, barra o uso, né? Mas mesmo assim, esse comércio, esse uso existem. Então, não é muito diferente a gente pensar, existe uma legislação que protege o indígena, mas mesmo assim o bandeirante vai aprisionar o indígena e vendê-lo como escravo, porque existia um mercado para essa mão de obra cativa do nativo. Agora, vamos pensar também, o bandeirante está lá numa entrada, numa expedição oficial, que é para fazer prospecção, ou seja, investigar o interior da colônia atrás do ouro, né, atrás da prata, atrás dos metais preciosos. Se ele encontrasse índios ou as drogas do sertão, ele também não faria a exploração dessas riquezas, por assim dizer. Então, essa divisão entre bandeiras e entradas é uma divisão mais didática. Na essência, a gente tem um bandeirante de origem paulista, que vai para o interior, atrás do ouro, atrás da prata, atrás das pedras preciosas, mas que também, nesse processo, vai explorar tanto as drogas do sertão quanto a mão de obra do nativo. Agora, dentro das atividades que o bandeirante ele executa, que ele oferece, né, com seus serviços, o sertanismo de contrato é um pouco diferente. Porque na ausência de uma força armada em que os grandes proprietários pudessem se apoiar, o bandeirante vai servir como esse braço armado contratado pelos senhores de terras para combater quilombo, para ir atrás do escravo negro fugitivo, para combater tribos hostis, porque a relação com o nativo nem sempre foi amistosa. Ela foi permeada pelo conflito, pela resistência, pela negociação. Algumas tribos receberam os portugueses muito bem, outras receberam na flecha e comeram os caras literalmente. A gente sabe das práticas antropofágicas, né, desses índios. Comer a carne humana como parte de um ritual que faz com que o cara, né, que comeu a carne do inimigo absorva suas qualidades, absorva sua energia, sua força, coragem. Por isso não podia comer covarde, né? Então, no caso de você ser pego por uma tribo antropofágica, chora, porque aí os caras não vão te comer. Bom, agora, esse bandeirante é interessante a gente trazer para o presente. Ele deu origem a um mito que está ligado com a própria história de São Paulo. O bandeirante como desbravador, o bandeirante como bravo, forte, o corajoso, aquele que não tem medo, que se lança ao desconhecido, que vai desbravar as matas, aquele que vai conseguir, acima de tudo, alargar as fronteiras. Aqui a gente tem uma obra do Brecheret, tá? Em São Paulo, que mostra esse processo da expansão. Aqui esses homens estão carregando uma canoa, é a canoa das Monções. Porque o ouro não foi encontrado só em Minas Gerais, mas também no Mato Grosso, em Goiás. E navegando o rio Tietê acima, esses paulistas acessavam esse interior da colônia. A gente chama de monções, numa referência às monções asiáticas, regimes de alta e baixa pressão, né, que geram ventos. Então, porque esses paulistas aproveitavam ventos propícios para poder subir o rio. Tá? Aqui estão carregando uma dessas canoas de monções, que levavam mercadorias para ser vendida na região da mineração em Mato Grosso, em Goiás, e também para negociar esse ouro lá. Aqui a gente tem um outro
um outro bandeirante, esse é o Fernão Dias. E a gente percebe, Fernão Dias, a Anhanguera, o próprio Domingos Jorge Velho, são figuras icônicas que dão nomes a praças, a rodovias, a estradas, dão origem a monumentos. A gente está percebendo como que se constrói em São Paulo, a partir do Bandeirante, um mito de origem, que explica aí essa construção, remete a um período histórico. A gente tem essa construção principalmente na Primeira República, que vai coincidir com uma fase em que São Paulo se torna o motor econômico do Brasil por conta do café. Vai ser comum representações de São Paulo como uma locomotiva que puxa os outros estados do Brasil, que são vagões vazios, numa referência à força de São Paulo, ao ímpeto de São Paulo, à preponderância paulista. Então, essa preponderância econômica que se faz na República Velha, o paulista vai buscar um mito histórico, ou uma origem histórica disso. E onde que ele vai achar essa origem? No Bandeirante, no Desbravador. Então, é interessante casar essas discussões. Agora, a gente também tem a pecuária como um alargador de fronteiras. Não foi só o Bandeirante paulista que, atrás do ouro, atrás do índio, atrás das drogas, se lançou Brasil adentro. Também a pecuária, também a criação de gado foi importante, tanto no Nordeste quanto no Sul. No Nordeste tem uma peculiaridade. Aliás, há peculiaridades nos dois processos, mas no caso do Nordeste é bem interessante, porque no Nordeste a gente tem uma atividade que é primária, a produção do açúcar na fazenda, no engenho, né, aquela lavoura em larga escala, produzindo a cana para poder gerar o açúcar, que era a base econômica do Brasil nos primeiros séculos de colonização. Olha, desde o momento que se plantou cana em Pernambuco, lá em 1530, e começou a produzir açúcar, até hoje, nunca se deixou de plantar cana no Brasil. A questão é, a cana passou por oscilações, a produção do açúcar passou por oscilações, e nem sempre foi o principal produto. Nesse período que a gente está tratando de expansão territorial, ou seja, nos séculos 16, 17, início do 18, no Nordeste, a atividade açucareira é sim a principal atividade econômica. Isso não há dúvidas. O ouro, a descoberta do ouro em Minas Gerais, vai promover um deslocamento desse eixo. E a decadência do Nordeste açucareiro não é relacionada com o ouro descoberto em Minas. Existem outros processos que a gente pode abordar num outro momento. Mas, seja decadente ou não essa atividade, a produção açucareira no Nordeste é a atividade secundária. Mas, para manter essa atividade, é necessário o gado. O gado, que é o que gera força motriz para girar as engrenagens da moenda. É o gado que vai ser ligado ao carro, né? A carroça, ao carro de boi, que transporta não só a cana, como depois o açúcar. É o gado que vai dar a carne para alimentar a população, principalmente os escravos, né? Então, carne salgada é a única forma de conservar um animal desse ter um grande porte. Abatido, como é que se faz para conservar tanta carne? É a carne seca. O couro também vai ter uma utilidade importante. O couro, ele protege da vegetação árida. O couro, ele serve para uma série de atividades. Bom, quem é que vai criar esse gado? Inicialmente, homens livres e pobres ligados ao próprio engenho, nos arredores do engenho. Mas o gado não respeita a produção da cana. Não tem cerca para separar esse gado do canavial. Então, o que acontece? Num processo natural, esse gado vai sendo levado cada vez mais para o interior. Quanto mais a cana avança do litoral para o interior, ocupando novas áreas, mais o gado, a criação do gado é levada ao interior. E esse processo, levado ao longo dos rios, né, porque o rio forma as pastagens naturais, a água para o gado beber, vai ser o corredor por onde esse gado vai adentrar sertão. Esse é o processo que vai levar à expansão territorial no Nordeste.
um gado que não pode conviver com a cana e que é obrigado a ser levado para pastagens mais no interior. Esse processo ganha o interior e é isso que a gente chama, é por isso que a gente chama o Rio São Francisco de Rio dos Currais, porque são currais naturais que vão se formando ao longo do rio. Para quê? Para poder ocupar essas áreas para pastagem, e aí o gado é levado de um lugar para o outro. É interessante que isso faz gerar um sujeito que, se inicialmente ele está ligado ao Senhor, ele constitui ao longo da vida, ao longo das gerações, um rebanho próprio, e ele vai poder viver numa maior liberdade em relação ao senhor de engenho. Porque enquanto no Brasil colonial o Nordeste gira em torno do engenho, a possibilidade que se tinha de uma vida em maior liberdade é o comércio e a criação de gado. Para fazer o comércio, você tem que ter o capital inicial, né, para comprar mercadoria, distribuir, para ser no mínimo um caixeiro viajante. Existe sempre o risco, né, das estradas pouco povoadas, as grandes distâncias a serem vencidas. Mas uma atividade para esse homem livre e pobre sempre foi a criação do gado, apesar de todas as dificuldades. Por isso, uma maior liberdade em relação aos senhores de engenho, porque ele cria o gado, se esse senhor não comprar, o outro compra. Ele pode vender numa vila, num arraial, né? Então ele tem essa maior mobilidade. Uma mobilidade difícil numa sociedade aristocrática, centrada numa atividade que é a produção do açúcar e que requer grandes somas de capital. Então, se você não é um senhor de engenho, dificilmente você vai ascender, né, socialmente. Mas uma possibilidade de uma vida mais livre, com certeza, é essa sociedade do couro, que é essa sociedade que se cria em torno da criação, né, em torno da criação do gado. Agora, no sul, a gente tem uma situação diferente. No sul, o gado não concorre com ninguém. Aliás, vão se criar grandes fazendas, as chamadas estâncias, e grandes criadores de gado, os estancieiros, ocupando um território de uma maneira muito livre, tanto na sociedade do couro aqui do Nordeste, quanto no Sul. A gente tem uma questão importante. A pecuária é uma atividade de homens livres. Não dá para pegar um escravo, colocar no lombo de um cavalo para tocar boiada. O escravo vai montar no cavalo, vai se mandar, vai fugir. Então, essa é uma atividade principalmente para homens livres, uma ocupação importante para esses sujeitos que não têm, como a gente falou agora, o capital para poder produzir o açúcar. Agora, é atividade de homens livres e gera entre esses homens uma solidariedade, principalmente na questão aqui no Sul. Porque como não tem a rivalidade do outro grande, do senhor de engenho, como no Nordeste, no Sul serão atividades e experimentar ou compartilhar uma mesma experiência cria entre os homens essa importante solidariedade. Aliás, quem dizia isso já era o Marx, falando que a experiência é fundamental para a constituição da classe. E vivenciar uma mesma experiência da criação do gado aqui no Sul vai proporcionar um sujeito diferente, psicologicamente, em termos de organização social, do resto do Brasil. Porque esse homem vai se ver como igual. Tem o estancieiro, que é o dono do rebanho, tem o vaqueiro, que trabalha com o estancieiro, né, que não tem a mesma posição, vamos pensar assim, que não tem o mesmo prestígio econômico. E isso se cria ao longo das décadas. Mas esses sujeitos trabalham juntos, esses sujeitos vivem juntos, têm a mesma lida, uma mesma experiência, comem no mesmo lugar, compartilham o chimarrão, né? Então, todo esse compartilhar da experiência vai trazer um sentimento mais de igualdade entre esses homens. Não é à toa que no Sul a gente vai ter, ao longo da colonização e do próprio Império, uma tendência mais liberal, uma tendência um pouco menos aristocrática em relação ao resto do Brasil. E no Sul a gente vai ter, dentro das estâncias, um verdadeiro setor, como se fosse um abatedouro, que são as chamadas charqueadas, né? Principalmente a questão do couro. Inicialmente, nem tanto a carne. Então, o produto inicial aqui é o couro. É só com a diversificação do mercado interno, com a ampliação do mercado interno, das rotas, por causa da mineração em Minas,
que a carne se torna mais interessante e atrativa. Salgar a carne é caro, porque o sal é caro. E não havia mercado para boa parte dessa carne. Parece estranho, mas no início desse processo, boa parte do gado abatido era deixado. Não se aproveitava a carne, porque eram muitos animais, uma grande quantidade de carne, e o mercado era maior para o couro. Mas isso muda, tá? Isso muda com o desenvolvimento de cidades, a maior ocupação territorial e principalmente depois da descoberta do ouro, que traz para a colônia, que multiplica em 10 vezes em um século a população da colônia, aí vai ter mercado para essa carne. E no sul, essas charqueadas vão se especializar ou vão fazer essa carne ser também fonte de renda, vai ter mercado, né? Trocando em miúdos, para essa carne. Então, o abastecimento da região das minas está ligado com esse processo. Olha, alguém vai ter que levar lá a comida para as minas, porque o sujeito que está lá não vai parar um minuto para plantar um roçado, para criar gado, nada disso. Quem está nas minas quer minerar, quer encontrar o ouro. E alguém vai abastecer. E o sul vai se desenvolver e a pecuária vai crescer no sul, também em resposta a esse desenvolvimento da região sudeste com a mineração. Agora, uma maior mobilidade social, sim, no sul em relação ao nordeste, uma vez que não há uma competição. No nordeste, a criação do gado é uma atividade secundária, lá e em relação à colônia como um todo. Bom, no sul, a criação do gado é uma atividade secundária se a gente pensar no conjunto da colônia, mas se a gente pensar em relação ao sul unicamente, é uma atividade primária. Tá? Bom, o que a gente vai mostrar agora aqui? Um mapa para perceber de uma maneira bem clara como que se deu esse processo, ou por onde se deu esse processo de expansão. Então, voltando aqui, olha, temos aqui, como mostramos, um limite, que era aquele de Tordesilhas. Isso aqui, essa parte colorida em amarelo, era a América Portuguesa, inicialmente nos tratados feitos entre Portugal e Espanha para dividir o mundo entre os dois. Na América, isso aqui coube aos portugueses. A gente percebe que houve uma expansão muito grande. E olha que nesse mapa ainda não tem aqui um territóriozinho que a gente chama de Acre. Esse território vai ser ocupado só no final do século XIX, com a questão da borracha. Esse é um outro processo. Aqui no meio, mais ou menos na metade do século XVIII, por volta de 1750, a gente já tem praticamente esse perfil. E quando você olha para esse mapa, já dá para enxergar basicamente as fronteiras, os limites que é o território brasileiro hoje. Então, esse processo aqui que a gente está estudando, de expansão territorial, é o que constituiu o nosso atual território, as nossas fronteiras, com algumas poucas diferenças, com alguns poucos, exceção do Acre, alguma coisa aqui no sul, que a gente vai falar agora, é basicamente 1750, basicamente a gente tem a configuração atual do território brasileiro. Então, se a gente pensar aqui, olha, essas setas todas estão mostrando a atuação dos bandeirantes. Indo buscar gado, tá? Nas missões, indo buscar índio no sul. Explorando as drogas do sertão e o ouro. Indo buscar drogas do sertão e o sertanismo de contrato aqui no Nordeste. Percebam, sertanismo de contrato não leva à expansão territorial. Mas é um processo relacionado com a atividade do bandeirante, por isso a gente tratou aqui nesse espaço. Mas percebam, não há expansão territorial no sertanismo de contrato. Está dentro de um território já delimitado anteriormente. Agora, o bandeirante, como um todo, vai ser um dos grandes sujeitos da expansão territorial por todas essas atividades que ele realiza. Tem um sujeito que a gente não tocou, a gente vai trabalhar essa questão numa outra aula, que é a atuação dos jesuítas. A atuação dos jesuítas foi muito importante, vou falar aqui brevemente, mas eles vieram principalmente aqui, ó, por esses rios, tá? Pelo rio Amazonas e seus afluentes, e boa parte dessa colonização aqui, dessa região norte, extremo nordeste aqui, é graças à atuação dos jesuítas. Quando ocorre a expulsão
dos franceses aqui, do Forte de Saint-Louis, e aí os portugueses constroem em cima do forte francês, ou fortificam ainda mais o forte francês, e começam a ocupar essa região e chamam de São Luís. Para cá vêm muitos jesuítas. Então, boa parte dessa ocupação da região norte aqui, do extremo norte do Brasil, é graças à atuação também de jesuítas que vão construir as suas missões e catequizar o índio. Mas, no geral, a gente vai dar realmente o crédito aos bandeirantes por esse processo de expansão territorial. Agora, tem uma questão importante aqui. É fácil perceber como que a expansão territorial ela foi muito maior no norte do que foi no sul. Isso é objeto de uma outra aula também. Vamos adiantar aqui e dar uma pista do que está rolando? Toda essa área aqui não era espanhola? Pois é. Os espanhóis, por que aqui no sul expandiu menos e no norte expandiu mais? Porque essa região era importante para os espanhóis e essa região não era. Aqui tem floresta, aqui tem índios e aqui a gente tem uma barreira natural chamada Cordilheira dos Andes. Os espanhóis não se importaram com essa expansão portuguesa aqui no norte, mas se importaram com essa expansão portuguesa no sul. Porque esses rios aqui, da chamada Bacia Platina, eram extremamente importantes para os espanhóis no comércio com a região de Potosí, que não está aqui no mapa, mas na Bolívia, grande produtora de prata. Então, por esses rios aqui, a prata da Bolívia escoava, saía aqui pela Bacia Platina aqui e ia para a Europa. Então, aqui a gente vai ter conflito nessa região sul por conta do interesse espanhol nessa área. Então, por isso a expansão aqui ela é mais limitada em relação à região centro-oeste ou norte. E aí, para a gente fechar essa aula, olha, tem vários tratados e limites que tentam dar conta dessa realidade. Ou seja, Portugal se apoderou de uma área muito maior do que seu território inicial. Então a gente tem um problema aí de limites. Tordesilhas já não dá conta mais da divisão entre portugueses e espanhóis na América. Então vamos precisar de novos tratados. Voltemos lá. Tratado de Madrid é o que eu quero que vocês memorizem. A gente tem vários tratados. São importantes? São. Delimitaram? Sim. Os tratados de Utrecht, o tratado que anulou Madrid, que é o Pardo, o tratado de Santo Ildefonso, que tenta resolver os conflitos nessa região, o tratado de Badajoz, que estabelece paz entre Portugal e Espanha, tanto no âmbito europeu quanto americano, das colônias, que havia disputas em várias regiões. Mas por que a gente tem que saber Madrid? Porque foi o Tratado de Madrid que estipulou, basicamente, as linhas divisórias do atual Brasil. É Madrid que vai estabelecer a divisão entre Portugal e Espanha e vai dar à configuração da América Portuguesa uma feição muito próxima do que a gente tem hoje. Então, se for cair no vestibular, se o Enem for cobrar, se alguém for falar alguma coisa, é Madrid por conta disso. Porque a gente vai ter 50 anos de conflito na região platina, pelos interesses de Espanha nessa região. Porque Portugal também queria essa região. Então, 50 anos vão ser gastos em disputas entre portugueses e espanhóis no sul do Brasil, para no final chegar num tratado de paz, que é o de Badajoz, e na prática retomar os limites estabelecidos por Madrid. Vamos voltar no mapa, mais uma vez, que os conflitos são esses, a questão da posse da Bacia Platina. Essa é a questão em jogo. A navegação nesses rios da Bacia Platina. Por que o Brasil queria isso? Por que os portugueses queriam isso? Porque para acessar esse interior da colônia aqui, a região de Cuiabá, era muito mais fácil vindo navegando por aqui, pelos rios da Bacia Platina. Isso vai dar pano para manga. A gente vai ter vários conflitos aqui. Quando essa América Espanhola vai ficar independente, o Brasil vai anexar o que hoje é o Uruguai, a província Cisplatina, né, o nosso lado de cá da Platina. Então, o que está em jogo aqui? Navegação por esses rios, para o Brasil extremamente importante, porque acessa a região do interior aqui, nesse centro que a gente chama de centro-oeste, uma região
rica em mineração. Depois vai expandir criação de gado. Mas a questão aqui é que para acessar essas regiões era muito mais fácil por esses rios. Uma viagem terrestre de São Paulo até Cuiabá podia levar até 6 meses. Por esses rios se navegava com pouco mais de um mês, se chegava a Cuiabá, às vezes menos. Então a importância em controlar esses rios. A Espanha querendo controlar para manter a sua rota da prata, para manter firme o comércio, né, para impedir que portugueses rivalizassem no comércio com essa região. Portugueses querendo essa terra para poder acessar o interior. E as ricas regiões aqui que os jesuítas haviam cultivado, as missões jesuíticas, os chamados 7 povos das missões. Qual que foi o acordo que portugueses e espanhóis chegaram? Bom, no final das contas, vamos lá, no Tratado de Madrid. Madrid estabeleceu essas fronteiras e em Portugal recebe os 7 povos. Ou seja, aquela região, vamos voltar no mapa, essa região onde havia missões jesuíticas e os bandeirantes tinham interesse. Então Portugal fica com 7 povos e a Espanha reconhece a expansão ao sul. O que Portugal dá em troca? A colônia de Sacramento. Aqui no mapa dá para perceber. Portugal, no meio do território espanhol, fundou uma colônia. Essa colônia é a colônia de Sacramento. Toda a briga que ocorre aqui é por conta dessa colônia, tá? Aqui nesse mapa, tá? Olha, esse quadrado está ampliado aqui. Aí a gente percebe claramente 7 povos das missões, que era interesse bandeirante, que era interesse dos portugueses, e Sacramento, que era interesse da Espanha, para controlar a entrada da Bacia Platina, para não rivalizar com ninguém a posse desse território. E no final, são 50 anos de briga para no final se estabelecer que, olha, Sacramento fica com os espanhóis, 7 povos passa para os portugueses. Tem um filme bem legal, fica uma dica de filme aí, que trabalha exatamente esse processo aqui, aqui por volta de 1750, na definição desses limites, que é o filme A Missão, tá? Com atores aí consagrados, como Robert De Niro, né? O filme A Missão trabalha essa questão. Então fica uma diquinha aí de filme para vocês. Então na aula de hoje, trabalhamos aqui um pouco da questão da chamada expansão territorial que ocorreu durante o período colonial brasileiro, principalmente. Agradecemos a presença de todos, a audiência de todos e continuem aprendendo com a TV Senec.